Então, filhos, vamos seguindo na nossa próxima parte da aula de Direitos Humanos, do conteúdo de Direitos Humanos para a Brigada Militar, em que nós vamos trabalhar a Convenção de Belém do Pará, que essa convenção, prevista no decreto 1973 de 1º de agosto de 96, trata, na questão da prevenção, da punição e erradicação da violência contra a mulher. É um tópico que eu gosto muito de trabalhar, porque nós, operadores de segurança pública, somos garantidores, nós somos defensores dos direitos. Agora, aquele cidadão que entra para a polícia com a intenção, bandido bom é bandido morto, eu quero prender e dar-lhe pau. Filho, o teu lugar não é na Brigada Militar, o teu lugar não é na Guarda Municipal, o teu lugar não é na Polícia Civil, o teu lugar é atrás da grade, como preso. Eu sempre trago esse choque de realidade das minhas aulas, porque eu prezo muito isso dos meus alunos. Eu não quero que o meu aluno esteja lá na 0 hora, na RBS, no balanço geral, como um acusador, como um torturador, de minorias, de vítimas, Por mais horrendo e abjeto com que o crime seja, nós somos policiais, nós seremos policiais e a nossa função é a correta aplicação da lei. Quem julga é o Poder Judiciário e quem denuncia, quem acusa é o promotor, tá bem? Já vamos para onde realmente nos interessa, que é a Convenção Americana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, Convenção de Belém do Pará, tá bem? Vamos indo ali. Capítulo 1. Para os efeitos desta convenção, entender-se-á por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause o quê? Morte, dano ou sofrimento físico. Filhos, lembremos-nos que nós temos que garantir, nós temos que ser os cães pastores que cuidamos das ovelhas com todo o carinho, como Jesus, o bom pastor, Eu sempre trago essa acepção, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque a nossa função é ser o quê? Cães pastores garantidores de direitos. É muito interessante que essa atividade de segurança pública ela te coloca num limiar, Que limiar é esse? Um limiar de que tu tens a ideia e o discernimento da responsabilidade que tu tem numa comunidade e ao mesmo tempo tu se torna vulnerável àquela comunidade, porque lá no teu juramento tu afirma e dedicar-me integralmente à profissão, mesmo com o risco da própria vida. Isso é uma ideia, que nós saímos das nossas casas para o cumprimento do dever, mesmo com o risco da nossa própria vida. Então, assim nós temos que ser no atendimento aos as nossas pessoas, que se envolvem em ocorrência, Então nós vamos trazer já um link na Lei Maria da Penha, em que a violência contra a mulher ela ocorre em 3 lugares, lá nos termos do artigo 5º da Lei Maria da Penha. O primeiro deles é no âmbito da unidade doméstica, o segundo no âmbito da família, o terceiro em qualquer relação íntima de afeto, independe se é mulher ou mulher trans, Por que eu coloquei aqui? Independe da orientação sexual da mulher vítima. E também ocorre a aplicação da Lei Maria da Penha na relação irmão-irmã, mãe-filha, etc. Essa violência doméstica e familiar, a Fundatec já trouxe em prova, que é uma das formas de violação dos direitos humanos. Já lá no artigo 7º da Lei Maria da Penha, nós temos as 5 formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Aqui na Convenção nós encontramos 3. Na Lei Maria da Penha nós temos 5, porque é uma lei, que traz uma garantia, uma lei processual. Eu fui preso por Maria da Penha. Filho, não existe prisão por Maria da Penha. O único crime que existe previsto na Lei Maria da Penha é lá no artigo 24, que trata do descumprimento de medida protetiva. Que hoje nós tivemos uma alteração com o aumento da pena, em que lá o cidadão que descumpre aquela medida protetiva previsto lá no artigo 24A, ele fica
ele é punido com uma pena de reclusão de 2 a 5 anos, foi alterado agora, em 2024, pela Lei 14.994, que trouxe, né, uma garantia também, assim como criou o tipo autônomo do feminicídio, não é mais uma qualificadora do homicídio, é um crime, né, de feminicídio. Eu digo que os crimes de feminicídio, eles destroem as famílias, assim como a violência doméstica, né? Eu sempre busquei, quando fui inspetor da Guarda Municipal aqui em Bagé, a prevenção, seja ela das violências contra crianças e adolescentes, seja ela também, né, das prevenções contra as violências de gênero, né? É muito importante para nós, operadores de segurança pública. Então nós temos que compreender que existem lá no artigo 7º da Lei Maria da Penha 5 tipos de violência: a física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Qual é a diferença da violência sexual da violência moral para psicológica? Lá na violência moral, nós temos que é qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria, tá bem? E aqui, no artigo 2º da Convenção de Belém do Pará, entende-se que a violência contra a mulher abrange o quê? A violência física, a violência sexual e psicológica. E lá, de novo, eu trago o link, lá no artigo 7º da Lei Maria da Penha, nós temos as 5 tipagens de violência contra a mulher. E aqui no artigo 2º dessa nossa Convenção de Belém do Pará, nós temos o local em que ela ocorre. O primeiro local é ocorrida no âmbito da família ou unidade doméstica ou em qualquer relação interpessoal. Também nós temos depois ali aquela violência ocorrida na comunidade comedida por qualquer pessoa, incluindo, entre outras formas, tá, o estupro, o abuso sexual, a tortura, o tráfico de mulheres, a prostituição forçada, o sequestro e assédio sexual no local de trabalho, bem como em instituições educacionais, serviços de saúde ou qualquer outro local. E também aquela perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde quer que ocorra, tá bem? Ali nos direitos protegidos, previstos no artigo 3º, nós temos que toda mulher tem direito a uma vida livre de violência, tanto na esfera pública como na esfera privada. Somos garantidores de direitos das vítimas, não só por sermos futuros operadores de segurança pública, mas também porque nós, sociedade, devemos garantir os direitos e não podemos mitigar as minorias, tá bem? Então, o artigo 4º aqui diz que toda mulher tem direito ao reconhecimento, ao desfrute, ao exercício e proteção de quê? De todos os direitos humanos e liberdades consagradas em todos os instrumentos, sejam eles regionais ou internacionais relativos aos direitos humanos. Essa nossa luta em prol da prevenção da violência contra a mulher deve ser trazida diariamente para as instituições policiais, tá bem? Estes direitos abrangem, entre outros, respeito à vida, né, sua integridade física, mental e moral, ok? Liberdade e segurança pessoais, não submissão à tortura, tá? Respeito à dignidade inerente à sua pessoa e a que se proteja a sua família. Um direito à igual proteção perante a lei e da lei. Lembrem-se da igualdade formal, igualdade material, tá? Igualdade perante a lei e igualdade de condições para exercício, tá bem? Também um direito a um recesso simples e rápido perante um tribunal competente que a proteja contra atos que violem seus direitos. Um direito de livre associação, direito à liberdade de professar a própria religião e crenças, né? E um direito a ter igualdade de acesso às funções públicas de seu país e participar no quê? Nos assuntos públicos, inclusive na tomada de decisões. Hoje os espaços tomados pelas mulheres são iguais aos homens, porque é nada mais que a necessidade, tá bem? Toda mulher poderá exercer livre e plenamente seus direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, tá? E contará com a total proteção desses direitos consagrados nos instrumentos regionais e internacionais sobre direitos humanos, tá bem? Os Estados partes reconhecem que a violência contra a mulher impede e anula o exercício desses direitos. E também o direito de toda mulher a ser livre de violência abrange, entre outros, o direito da mulher ser livre de todas as formas de discriminação, né? E também aquela história, ela foi estuprada por causa da roupa.
Ela foi estuprada porque andava às 3 da madrugada. Senhores, isso é uma aberração. Por quê? Nós não podemos educar e valorizar as pessoas conforme seus estereótipos. Olha o que diz ali, no artigo 6b. O direito da mulher a ser valorizada e educada, livre de padrões estereotipados de comportamento e costumes sociais e culturais baseados em quê? Em conceitos de inferioridade ou subordinação. Nenhuma mulher é inferior ao homem, ela é igual ao homem, tá bem? Principalmente nas nossas instituições de segurança pública, ok? Deveres dos Estados. Os Estados partes condenam todas as formas de violência contra a mulher e convém em adotar por todos os meios apropriados sem demora políticas destinadas a prevenir, punir e erradicar tal violência e a empenhar-se em abster-se de qualquer ato ou prática de violência contra a mulher e velar para que, ali está escrito por quê, mas eu acho mais encaixado aqui, e velar porque as autoridades, os funcionários e pessoal, bem como agentes e instituições públicos ajam de conformidade com essa obrigação. Lá no artigo 8º da Lei Maria da Penha, traz as medidas integradas de prevenção. Vou botar isso aqui, observação. No artigo 8º da Lei Maria da Penha, temos as medidas integradas de prevenção. E uma delas que nós encontramos, lá no artigo 8º, inciso 7º, tá? Que diz que bem claro, que eu estou com outra tela aberta aqui com a Lei Maria da Penha, que diz bem claro, capacitação permanente de quem? Das polícias civil e militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e áreas enunciadas no inciso 1, que aí tem ali uma integração operacional de Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, tá? Quanto às questões de gênero e de raça ou etnia. Lembrando também que existe aquela questão da violência de gênero e violência étnica, que isso aí nós vamos ver lá no Estatuto da Igualdade Racial, tá bem? Deixa eu só colocar uma corzinha aqui, filhos, tá? Sou muito garantista de direitos, tá? Isso às vezes me torna muito chato, mais do que eu sempre tento ser. Então, abster-se de qualquer ato ou prática de violência contra a mulher e velar porque as autoridades, seus funcionários, tá bem? Também agir com o devido zelo para prevenir, investigar e punir a violência contra a mulher. Deixa eu só dar um espacinho aqui. Incorporar na sua legislação interna normas penais, civis, administrativas e de outra natureza, que sejam necessárias para o quê? Prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, bem como a adoção de medidas administrativas adequadas que lhe forem aplicáveis. Adoção de medidas jurídicas que façam essa exigência do agressor de se abster de perseguir, intimidar e ameaçar a mulher ou de fazer uso de qualquer método que danifique ou ponha em perigo sua vida ou integridade ou que danifique sua propriedade. Observação. Existem as medidas protetivas de urgência na Lei Maria da Penha. Na Lei Maria da Penha. Também nós temos as em favor da vítima, ou na questão do agressor. Deixa eu só abrir o artigo certinho aqui. Artigo 18 ao 23. Ao 23 da Lei Maria da Penha. O descumprimento das MPUs, medidas protetivas de urgência, é crime previsto no artigo 24A. Lembremos que é o único crime previsto na Lei Maria da Penha, tá? Cuja pena é de reclusão de 2 a 5 anos, tá? Vamos indo ali. Deixa eu só colocar aqui em itálico e uma corzinha para vocês
lerem com calma, tá? Vocês vão vendo que eu tento fazer uma videoaula bem objetiva para que vocês matem e ganhem tempo. Já vou deixando todos os tópicos marcados. É assim que tem que funcionar numa preparação para um concurso, principalmente com o edital aberto, né? Tomar todas as medidas adequadas, inclusive legislativas, estabelecer procedimentos jurídicos justos e eficazes, né? Também estabelecer mecanismos jurídicos, né, e administrativos justos e eficazes, estabelecer mecanismos judiciais e administrativos, tá? Adotar medidas legislativas, tá? Que busquem a garantia, não só dessa convenção, mas também, né, com leis garantidoras de direitos a favor da mulher e contra a sua vulnerabilidade, ok? Os Estados partes convém adotar progressivamente, adoção progressiva de medidas específicas, né? Inclusive programas destinados ao quê? A promoção do conhecimento, modificação de padrões sociais e culturais de conduta dos homens, promover a educação e treinamento, prestar serviços especializados apropriados à mulher sujeitada à violência, promover e apoiar programas de educação governamentais e privados, proporcionar à mulher sujeita à violência acesso a programas eficazes de recuperação e treinamento, incentiva os meios de comunicação, assegurar a pesquisa e coleta de estatísticas, tá? Promover a cooperação internacional, ok? Para a adoção dessas medidas, né, os estados levarão especialmente em conta a situação da mulher vulnerável. Lembrando que nós não podemos transformar as vítimas em vulneráveis. Nós temos que levar em consideração as suas condições, sejam elas do momento, tá? E assim vamos indo. Vamos indo trabalhando ali, tá bem? Então, nós temos que considerar também aquela violência contra a mulher gestante. Lembrem-se dos casos da violência, né? Da violência obstétrica, que ela também ocorre, né? E assim sucessivamente, ok? Vamos indo ali. Disposições gerais, né? Aqui terminamos esse tópico e já, né, na nossa próxima aula seguiremos em outro item, que é a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, ok? Muito obrigado, mais uma aula completa para o concurso da Brigada Militar e vamos fazendo história. Lembrem-se da minha clássica frase: covardes nunca, jamais fazem história, tá bom? Muito obrigado.